Ilhéus, secretário-geral do Progressista na Bahia, Jabes Ribeiro. Jabes liderava as pesquisas em Ilhéus e resolveu desistir da sua candidatura a prefeito e declarou apoio a Valderico Júnior. E depois de lá não consegui falar com Jabes, só agora no programa falei rapidamente com o ex-prefeito por telefone, mas entrevista mesmo não consegui mais. E agora sim a gente vai bater um papo. Prefeito, como vai o senhor? Tudo bem? Ô Vila, bom dia Vila, bom dia amigos todos aí do estúdio, essa turma boa, bom dia ilhéenses todos que acompanham e prestigiam o seu programa, um prazer grande Vila. Olha Vila, eu queria muito estar aí presencialmente, viu? Mas infelizmente Vila, ontem o avião rodou aí 20 minutos lá em cima e não desceu, tá certo? O tempo realmente muito ruim. Acabou retornando para Salvador e eu fiquei muito triste, queria estar aí pessoalmente e não vou abrir mão na primeira oportunidade da gente fazer um papo pessoal, um papo presencial. Mas Vila, é um prazer grande estar aqui com você, bom dia a todos, um abraço grande e você sabe que da estima e da amizade. Grande abraço, irmão. O prazer é todo meu amigo. Prefeito Jabes, ex-deputado federal, secretário-geral do Progressista na Bahia. Jabes, o porquê, qual o real motivo que você recuou da sua candidatura a prefeito de Ilhéus, liderando as pesquisas de consumo interno? Agora já passou, né? Agora pode falar, né? Ô Vila, na verdade, eu fiz uma pré-campanha muito intensa, não é? Foram praticamente quase 8 meses de pré-campanha em que eu tive o prazer de revisitar, não é? Os morros, os bairros, distritos da cidade, rever pessoas assim extremamente carinhosas, amigas, entendeu? Eu confesso que foi uma alegria muito grande, tá certo? E valeu a pena, Vila, só pelo fato de reencontrar tanta gente. Vila, eu chegava em algum lugar e as pessoas diziam: ô Jabson, você tá doente, achei que não ia lhe ver mais nunca. O outro abraçava, o outro chorava, e eu da mesma forma também me emocionava, porque foram anos, né? Anos de convivência, entendeu? E foi assim muito bom. Agora, eu sempre tive, Vila, um pensamento muito claro, tá certo, desse processo de Deus. Eu, quando entrei com o partido, já vinha participando com o João da Frente Ampla, sob a coordenação da minha querida amiga Luciana Pauletti, lá estavam todos os partidos e todos afirmávamos que daqui sairia apenas uma chapa. Um prefeito e um candidato a prefeito e um candidato a vice-prefeito. Foram afirmações reiteradas, tá certo? Sempre dizíamos isso. E eu dizia, gente, não podemos brincar. De um lado, você tem a máquina municipal, a máquina estadual, o governo federal. Do outro lado estamos nós, com o nosso discurso, com a nossa luta, com o nosso passado, com a nossa experiência, com a nossa juventude, quando se referia, evidentemente, ao Valderico. Então, eu coloquei isso muito claro. Faltando mais ou menos 20 dias para as convenções municipais, nessa faixa 20 a 30 dias, eu tive algumas reuniões com os meus companheiros de Ilhéus e eu reafirmei, para mim só dá se houver uma composição política, por várias razões. Por várias razões. Eu não tenho mais 20, 30 anos de idade, tá certo? Sim. Eu entendi que era preciso uma aliança para podermos fazer um equilíbrio na chapa entre a minha experiência, a minha vida, a minha história e a juventude do Valderico, que eu considerava uma coisa que, um link importante, juntava bem experiência e juventude, olhando para frente. A ideia sempre de olhar, ter como referência os 500 anos da cidade. Tentei, filha, tentei de todas as formas, tentei,
Não foi possível, tá certo? O que é isso? Tentei de todas as formas. Tentei Explica um fazer, pouquinho isso. tentei fazer aliança que eu achava fundamental, no meu caso, para que nós pudéssemos ter uma eleição mais tranquila. Então você tentou convencer a Valderico que o seu nome era o mais adequado para ganhar uma eleição. Seria isso? Exatamente. Por conta de uma série de dados, de estatística, de elementos, tá certo? Esse era um objetivo claro, tá certo? A minha cabeça era o seguinte: se eu for candidato, tá certo? O município do lado, a máquina municipal, a máquina estadual, o governo federal e o Valderico fora da campanha, isso não vai dar certo. Na minha cabeça, na minha avaliação, isso não iria dar certo. Nós iríamos ter uma luta muito grande, a eleição acabaria ficando muito cara, enfim, isso não iria funcionar. É óbvio que a pré-campanha, uma onda de ataques a mim foi muito grande e patrocinado por todo mundo, tá certo? Uma onda de ataque de todo tipo, de muita gente, com interesses mais diversos, mas faz parte. Você sentiu fogo amigo na pré-campanha? Claro que senti. Claro que senti. Mas é aquela história. Eu procuro na minha vida ser muito sincero e muito firme naquilo que faço. Achava, no entanto, que fazia parte do jogo político, tá certo? Bem, ao final, o que acontece? Eu tentei, por último, eu botei na minha cabeça, se não conseguir, eu não vou ficar insistindo em algo que acaba sendo muito complicado e vai levar à derrota do nosso campo e a vitória do outro lado, o lado, sobretudo, do PT. Bem, depois de uma conversa longa em que estavam presentes o próprio Valderico, Cacá Leão, ACM Neto, entendeu? O Bruno, todo mundo presente, era uma relação entre o meu partido e a União Brasil. Eu confesso a você que fui tratado de uma forma correta, tanto por ACM Neto, Bruno Reis, e eu não vou nem me referir a Cacá Leão, Cacá é meu companheiro de partido, mas o que eu pretendia na montagem não foi possível, não consegui, tá certo? A partir daí, houve um momento, faltavam 15 dias, sei lá, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais para as convenções, eu vou ficar fazendo o quê? Houve uma resistência de Valderico para não desistir? Não, na verdade, o que foi colocado, o que eu desejava claramente era o seguinte: fazer uma chapa que unisse experiência e juventude. Certo. Mas aí ele não topou. Não, ele tinha uma outra visão das coisas. Sim. Acabou dando certo, né? Eu sou muito realista, entendeu? Eu sou muito pragmático em relação às coisas. Acabou dando certo. Mas deu certo por quê? No momento em que eu tomei a decisão de retirar a minha candidatura, foi para mim doloroso, Vila, foram assim uns 15 dias de muita tristeza da minha parte, tá certo? Porque eu trabalhei muito, você sabe. Estive no seu programa algumas vezes, eu lutei muito. Eu fiquei muito envolvido com a ideia de reorganizar a cidade para os 500 anos, com a minha experiência, e a experiência é uma soma de erros e acertos, entendeu? Mas tenho certeza muito mais acertos, senão não estaria aqui. Mas eu disse, bem, houve um momento em que na reunião eu disse: olha, gente, se não é possível fazer da forma como eu entendo, eu não vou estar atrapalhando o processo. Por quê? Porque se eu manter a minha candidatura, ele mantém a dele, vamos supor, ia dar certo isso? Não, o projeto não teria condição nenhuma de dar certo. Não ia dar certo. E alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que ter a compreensão desse processo. E eu me senti, pela experiência, eu tinha sido prefeito 4 vezes, tá certo? Não sou mais criança. Eu digo, olha, tudo bem, então não há condições de fazer o que eu imagino o mais simples para ganhar as eleições, o mais fácil para ganhar as eleições. Eu retiro minha candidatura, o partido apoia o Valderico. Essa foi a conversa objetivamente. A partir daí, aconteceram 2 momentos objetivos. O primeiro foi aquele primeiro instante em que eu me confesso estava muito triste, tá certo? Porque eu queria avançar na campanha, muito triste mesmo. Fui à convenção, tá certo? Pedi a Cacá para ficar à frente do processo como presidente do partido. Sim. Fui à convenção,
Na convenção, eu fiz uma palavra assim, puramente de apoio e ponto final, não tinha emoção naquele momento, nada, porque eu estava triste, a verdade é essa, eu não sei ser mentiroso, tá certo? Bem, ao longo da campanha eu disse ao Valderico, amigo, é o seguinte, o partido está aqui, o apoio está dado, a minha palavra está mantida. E eu aprendi na política o seguinte, acordo é para ser mantido, tá certo? Se você não pode fazer, não faça. Eu digo sempre que a classe política, ela não assina papel. Você não faz um contrato assinando, vai ser assim, assim, assim. É a palavra. É a palavra. E eu, ao longo da minha trajetória, todo mundo sabe, sou considerado uma pessoa que cumpre acordo. Isto é, cumpro com a palavra, cumpro com aquilo que acordo, aquilo que falo. Então, disse a ele, tá aí, tá certo o processo, eu vou, tá certo, ficar um pouco observando esse processo, isso logo no início, assim no período pós-convenção, vou ficar observando esse processo, mas o meu time está aí. O partido está aí, Cacá está autorizado a falar em meu nome, depois juntamos mais alguns companheiros de luta, André Cesário, que estava também nesse processo comigo, Cristina Nora, uma turma boa, tá certo? E vamos para a luta. Daí, Vila, ao longo da campanha, fui conversando com o Neto, com o Bruno, com o próprio Valderico, e coloquei a seguinte questão, assim, de forma muito clara. Onde for necessária a minha presença, eu irei. Não vou mais fazer, não é a minha campanha, tanto que eu disse, eu vou agora me dedicar, primeiro, a tomar conta do meu partido, já que eu sou secretário-geral, estava 7, 8 meses praticamente afastado, tá certo? E você imagina o que é tomar conta de um estado. Ilhéus é um município, são 417 municípios, e fiz exatamente isso, uma parte da semana. No meu trabalho, ficava aqui de segunda a quarta, quinta-feira pegava o avião para Ilhéus, trabalhava quinta, sexta, sábado e domingo. Reunia com a turma, conversava, organizava. Mas, ao mesmo tempo, com um cuidado. Eu não vou fazer uma pré-campanha, esse apoio, querendo ser o candidato a prefeito. O candidato a prefeito é o Valderico, ponto final. Essa foi a decisão final quando eu resolvi retirar minha candidatura. Eu sabia que no embate não ia dar certo, ia ganhar o PT, tá na cara. Veja a diferença que ganhou, 2.600 e poucos votos. Isso. Que nós ganhamos. Bem, mas o partido se envolveu de tal forma que eu tomei a decisão. Onde foi importante, então, sempre ele me ligava, por exemplo, todas as vezes que Neto esteve em Ilhéus, eu estive presente. Quando eu não podia, não estava aí, pegava a carona com o Neto, ia para aí, Neto, Cacá, entendeu? Fazíamos as caminhadas, cheguei a dar declarações, entendeu? Em alguns atos, foi me pedido para dar uma palavra em frente à prefeitura, falei do nosso apoio, depois fiz outras caminhadas, sempre que era necessário reunia o nosso partido e dava algumas sugestões, o Cacá levava as sugestões, ele mesmo pedia, se tiver qualquer coisa, só nos avise, nos ajude, sua experiência, pá. Então, esse foi o processo, tá certo? Nós entramos na base. Eu dizia sempre o seguinte, se perder, vou dizer que a culpa foi minha. Jabes é que perdeu. Eu já estava preparado para o seguinte, se a Adélia ganhasse a eleição, ia ser o seguinte, a Adélia enterra a velha política, inclusive com Jabes. A Adélia enterra a velha política. Como eu já fui enterrado, meu caixão já jogaram aí na ponte 2 vezes, você sabe, ao longo da minha trajetória, eu sempre fui polêmico, um político, tá certo, nunca tive negócio de meio termo, tinha lado, sempre tive lado, só que enterraram com um defeito, que não fecharam direito o caixão, entendeu, Vila? E eu continuei respirando lá dentro. Resultado, saía sempre, sobrevivia sempre e me mantive no jogo político, mas eu brincava. Se ganhar, claro que o prefeito ganha, o prefeito é o mais homenageado, é natural que assim seja. Ele merece, o cara lutou, o cara trabalhou, o cara correu, tá certo? Eu acho que uma coisa positiva foi uma posição que nós tomamos, porque no dia da reunião será então tudo bem, já indica a vice, o PP. Mas aí é que tá, as pessoas não sabem. Havia uma conversa, eu, Valderico e Augustão. É isso que eu ia te perguntar. O porquê o PP não indicou nem a vice? Então, eu vou te dizer agora, tá certo? Ninguém nunca me perguntou isso, vou te dizer. Também não dei entrevista, né? Depois da carta eu fiquei quieto.
Fiquei quieto, porque eu achava que qualquer coisa que eu fizesse podia atrapalhar um pouco o processo. Eu vou dizer a pouco, eu vou dizer daqui a instante por que isso. Em relação ao Augustão, e Augustão ficou muito claro o seguinte, que até pelas pesquisas, o Augustão seria vice de Valderico, o meu vice. Bem, na medida em que eu retirasse a candidatura, indicasse, a palavra enfiasse é horrível, indicasse o vice pelo PP, você ia tirar o Augustão do jogo, não é isso? Sim. Ele teria a justificativa, poxa, aí não foi um acordo, tal e tal. Então, na conversa, eu disse a Valderico, olha, para facilitar, já que eu, quando entro no jogo, eu quero ganhar, quero colaborar, para facilitar, nós vamos trocar, ao invés da indicação do vice, porque ajuda você a trabalhar Augustão na sua vice, que era o da época, era o que se desejava. Você vê que depois não deu certo, o Augustão foi PT, eu participei até de uma conversa em que sugeri também, achei bom o nome da menina, da Vanessa Gedeon, por ser mulher, tá certo? Um vice é alguém que se não pode trazer voto, não pode complicar, não pode prejudicar, você sabe disso. Sim. Então, como Augustão, como eu disse que abri a mão da vice, por conta do que te falei já, para fechar a negociação com o Augustão, eu disse, eu quero o deputado, se você ganhar, quero o deputado. Ficou a discussão estadual, federal, finalmente fechou que nós teríamos a indicação do federal. O que significa que no acordo que foi feito, com a vitória do Valderico, na campanha de 26, daqui a 2 anos, o PP terá a preferência de indicar o deputado federal a ser apoiado por ele. Isso foi feito no acordo. Nós não fizemos muita conversa depois sobre isso. Leon Lomanto sabe dessa conversa? Não sei, porque na conversa estávamos eu, Assemi Neto, Cacá e Valderico. E Neto, já lhe falei. Sim. Então foi feito esse acordo na presença de todos, entendeu bem? Essas conversas, elas são feitas de forma muito tranquila, porque acordo é para ser cumprido. É óbvio que no processo desse tipo, ao longo da campanha, isso não interessava em nada, tá certo? Mas isso foi o acordado. A política é dinâmica, mas aquilo que eu disse, acordo é para ser cumprido. Exceto se disser, não, vamos fazer assim, assim, assim. Esse é um outro processo. Cacá veio algumas vezes no processo, natural que Leu é amigo de Valderico, entendeu? Meu amigo também, também veio, mas essa é uma discussão que foi feita nesse ambiente, na sede do União Brasil, e que significou levar o meu time à campanha. Nós não temos um vice, mas temos a indicação do federal. Não se, inclusive, se definiu qual seria o nome. Sim. Isso é uma questão que se vê na frente. Tá certo? Aí já é uma discussão do progressista. Discussão do progressista, certo. Claro. Entendeu? Essa é outra questão. Bem, agora, algumas pessoas perguntam, por exemplo, a única vez que eu fiz uma entrevista durante a campanha eleitoral foi um convite que eu recebi, em que o próprio Valderico participou, para eu dar uma entrevista na Gabriela, FM. Tá certo? Eu não tinha ido a lugar nenhum. Tudo bem, dentro de uma necessidade de dar uma entrevista, a campanha, você sabe, lá muito dura. A campanha foi dura a vida inteira, tá certo? Porque você sabe que o PT entrou pesado, né? Sim. O PT entrou pesado nesse processo e nós sabemos que para eles era fundamental ganhar Ilhéus, para o governo do Estado. Por várias razões. Em Ilhéus, eles não deixaram de ganhar. Ilhéus, eles perderam. Em Salvador, eles deixaram de ganhar. Bruno já era prefeito, é isso? Isso. Em Conquista, eles deixaram de ganhar. A Sheila, que ganhou no primeiro turno, já era prefeita. A mesma coisa em Feira. Em Feira, eles deixaram de ganhar. Tá certo? O Zé Ronaldo já era prefeito e tantos outros municípios que você sabe da Bahia socorreu. Ilhéus não. Ilhéus, a base é PSD. Que é base. Então, eles estariam perdendo Ilhéus. E daí, meu amigo, foi um movimento fortíssimo por parte do governo, no sentido de não perder a cidade. Entre as cidades grandes, o PT passou por um vexame, você sabe, muito grande nessa eleição.
Eu aí, amigo, durante o momento da minha decisão, na convenção, etc, etc, até um pouco da convenção, o pessoal percebeu que eu não estava feliz naquele instante, e foi conversa de todo tipo. Dentro do PT, muitos me conversaram comigo para que eu pudesse apoiar a candidatura da Adélia. Essas conversas ocorreram em vários setores, em vários ambientes, tanto em Ilhéus como aqui. E eu fui muito claro. Não tenho nada de pessoal, entendeu? Sou amigo, todos sabem que eu gosto de Wagner, tenho boas relações com muita gente do PT, não tenho dificuldade nenhuma, mas eu estava em um campo. Nesse campo eu dei minha palavra. Eu não fui retirado, eu desisti, não participar para fazer unidade, porque senão não ia ter unidade. E era ruim. Então, eu não se fala, o próprio prefeito Mário Alexandre, com o seu candidato Bento, falaram comigo, tal, vocês sabem todos que eu tenho uma boa relação com o Mário, tá certo? Digo sempre que ser oposição não significa ser inimigo, é isso mesmo? Mas, objetivamente, eu não tinha condições. Eu tinha dado a palavra, aí, aqui, eu digo, eu não tenho mais idade para estar fazendo cavalo de pau naquilo que é certo. Ou não é, se ganhar ou perder faz parte do jogo. Então, eu tive uma atitude na campanha muito cautelosa. Por quê? Eu sabia claramente que onde eu estou gera polêmica, é natural, pelo tempo de política em Ilhéus, pela trajetória, não é isso, Vila? Claro. Onde eu estou cria polêmica. Então, ele fazia um discurso, eu conversei com ele várias vezes, o discurso dele foi em torno da renovação. Eu sempre dizia, mudança com renovação, renovação com mudança. Renovação só não resolve nada. A ideia da mudança com a ideia da renovação. A Adélia segurou apenas o discurso da renovação, da mudança. E o Bento da continuidade. Essa era a tese que estava das campanhas do Valderico, não. Renovação é jovem, renovação, renovação. Então eu disse, na medida em que eu fique muito presente, muito exposto nessa campanha, e os convites foram muitos, venha, é importante, tal, papá, eu vou dar o discurso que o PT quer. Você esvaziar o discurso de Valderico. Eu esvaziaria de alguma forma o discurso de Valderico. Não é que eu esvazio, eu também estaria lá falando, como eu defendi várias vezes, a mudança com renovação. Mas na medida em que eu me envolvesse muito, você sabe que isso seria um prato bom para a turma. Aí, o Jabes, é isso, é aquilo, tal, papá. Onde é que está a renovação com o Jabes? Você sabe como é que são as coisas, né? Sim. Isso certamente ocorreria. E disse a ele, olha, para ajudar, eu só vou participar daquilo que eu considerar, e também você considerar que seja extremamente importante para o processo, porque o partido está na luta, a turma está trabalhando. O Cacá foi um elefante dessa campanha, tá certo? Quer dizer, eu tinha feito o grupo das mulheres com a turma exigente espetacular, tanta gente que eu vou apenas citar o nome de Cristina Nora, porque ela coordenava esse grupo grande com mais outras amigas, tá certo? Eles entraram de cabeça na eleição, entendeu? Saíam casa a casa, Cristina com a turma nossa, com Vanessa, a vice-prefeita, saíram casa a casa. Foi realmente um esforço imenso, porque era uma eleição muito dura. Quer dizer, e o PT mostrando do lado o quê? A candidata Adélia, mulher, médica, não é? Reitora, já participou de algumas secretarias, portanto, a ideia da gestão. De um lado o quê? O governador do estado, tá certo? Rui Costa, Wagner, Lula, Janja, só faltava o Papa, tá certo? Eu digo, bem, então não era uma coisa simples. Se eu desse margem a esse discurso, ia prejudicar o Valderico. Então eu fui muito cauteloso, muito tranquilo, não quis exposição maior do que a necessária, e o resultado está aí. Eu lhe confesso que, só para essa expressão minha, eu lhe confesso o seguinte: nós do partido nos sentimos vencedores. Porque, eu repito, se perdesse, nós estávamos o quê? Era caixão, terra, etc., a velha política, etc., o velho discurso. Tudo besteira, mas faz parte das narrativas. Mas diga. Muito bem. Eu estou conversando com o ex-prefeito Jabes, secretário-geral do Progressista na Bahia, falando aí os bastidores do processo quando ele retira a sua
pré-candidatura e declara apoio a Valderico e o Valderico ganha a eleição posteriormente. Agora que Valderico ganhou a eleição, que o PP faz parte dessa vitória, qual será o tamanho do progressista no governo de Valderico? Nós já sabemos que o acordo feito é o prefeito Valderico apoiar o deputado federal do progressista ou de alguém indicado pelo progressista. Aí tá tudo certo. Mas de que maneira e qual o tamanho do progressista no governo de Valderico? De que forma o PP vai poder colaborar com a administração? Deixa eu te dizer, da minha história, tá certo? Eu sempre tive muito cuidado com essa forma de fazer, tanto com as vezes que eu disputei a prefeitura, quanto no momento em que apoio. É óbvio que eu coloquei para Valderico, e nós colocamos, tá certo? Foram reuniões, não foi uma só, foram várias, do partido, tá certo? Com o Cacá e com a turma, e algumas sozinho com o Cacá, tá certo? Coloquei algumas questões. Número 1, sempre coloquei, amigo, você vai governar uma cidade, não é fácil, Ilhéus não é simples, tá certo? Ilhéus viveu a pujança e hoje vive o que? A sua recuperação, outras formas de promover a economia, uma série de coisas, tá certo? É uma cidade como foi muito complicada. Eu lembro, do último governo meu, foi gestão pura. As pessoas um dia ainda vão reconhecer que se não fosse o enfrentamento que eu fiz naquela gestão, no último mandato, nós não estaríamos nem pagando folha naquela época. E eu consegui fazer aquele trabalho, tive um grande desgaste, indiscutivelmente, que mexer com o servidor, tá certo? Que não entendeu a nossa luta, que era não demitir os funcionários, aqueles 400 e tantos funcionários que eles acabaram demitindo, e ao mesmo tempo pagar salários em dia e salários atrasados. Então essa foi a meta. Bem, disse a Valderico, a primeira coisa, meu amigo, é manter as contas da cidade em dia. É a primeira coisa, Vila. Tá certo? Manter as contas em dia, manter o CALC, a prefeitura fora do CALC. Você sabe o que é o CALC, né? Sim. O CALC é uma espécie o CPF das prefeituras. Exatamente, das prefeituras. Se tá no CALC, não consegue fazer convênio federal. Não adianta. Eu sei disso porque eu fiquei no meu último governo 2 anos sem poder ter toda a bagunça que eu recebi. Então, deixei a prefeitura, inclusive, fora do CALC. A transição foi patrocinada na época pelos 2 governos, estava lá o Nasal, o Ricardo Machado, deixei as coisas organizadas, mas dizia, Ilhéus é uma cidade que já foi rica e não é mais. Então é preciso ter muita cautela. Então, eu disse, manter as contas em dia, organizada, enfim. Não ser responsável fiscal não significa ser de esquerda ou direita, significa ser o quê? Responsável, não é isso? Certo. Então essa é a primeira coisa. Segundo, nós precisamos claramente, tá certo, promover o desenvolvimento de Ilhéus, protegendo as coisas básicas. Então eu disse a ele, na minha cabeça, caso eu fosse eleito, prepararia um grande projeto para os 500 anos, já no início, assim, independente das questões do dia a dia, de arrumar a cidade, aquelas 30 dias, 100 dias, aquela coisa toda, você sabe que qualquer prefeito costuma fazer, mas com a ideia do projeto dos 500 anos, eu dizia, nós vamos atrair para esse projeto, primeiro, a sociedade de Ilhéus. Quem não quer sua cidade dos 500 anos organizada? Faltam 8 anos. Então, manter a cidade organizada, tá certo? Vamos fazer um trabalho de ver o papel do Estado, o papel do governo federal, independente se é oposição ou não, mas com responsabilidade, todo mundo tem responsabilidade com a cidade, e cuidar de coisas que são essenciais para Ilhéus, cuidar da sua cultura, da sua história. Nós não podemos deixar, Vila, que esse elemento de pertencimento de qualquer povo, que é o seu orgulho de ser ilhéense, o seu orgulho de morar numa cidade que vai fazer 500 anos, isso precisa ser trabalhado de uma forma muito clara e nada melhor do que através da cultura, serviços públicos decentes. Então fui conversando com ele sobre coisas que eu acredito e que ia falar, eles são compromissos inarredáveis, cuidar dos morros de Ilhéus, dos pobres, dos humildes. Ele até já disse isso em uma entrevista. Eu acho que é mais do que um dever de todos nós.
Os distritos estão aí abandonados, entendeu? Essa turma que muitas vezes não tem um atendimento de saúde, não tem educação, não tem uma ambulância para resolver os seus problemas. E tive conversa nesse sentido, e ele muito solícito, no sentido, não, é isso mesmo, preciso de ajuda, tal, papá. Bem, então nós colocamos dentro desse cenário. Claro que durante a pré-campanha nós conversamos sobre uma série de questões ligadas a uma ideia do futuro governo. Mas claro que você primeiro precisa ganhar. Naquele momento a tese era ganhar. O Cacá já teve uma conversa com ele. Eu tive a conversa ontem, estava tudo certo para conversarmos. Ontem fazemos uma primeira conversa de forma clara sobre o que é que nós pensamos para a cidade como partido político, tentarmos unir esses objetivos, entendeu? Nesse sentido. Depois falei com ele por telefone, remarcamos a conversa para outro momento, entendeu? E vamos fazer, e ainda agora, se não der até esse final de outubro, que ele parece que ele está fazendo uma viagem, eu não sei, nós vamos fazer em novembro isso, porque, veja bem, Vila, nós colocamos o nosso DNA na campanha dele, é isso? Sim. Repito, se perdesse, eu estava apanhando igual uma velha. Quem conhece política sabe disso, tá certo? Ele também, claro, principalmente que é o candidato a prefeito. Então, nesse momento, de nossa parte, eu tenho conversado com meus companheiros, eu torcer para dar certo por Ilhéus. Ele é o prefeito eleito, acabou. Nós temos essa compreensão clara de que a ele cabe coordenar esse processo. Mas tem uma conversa com o prefeito eleito, isso no período da campanha que você acabou de falar. Nós temos o DNA na campanha dele. E só que essa campanha foi uma campanha vitoriosa. Esse DNA permanece no governo, na gestão, colaborando com a gestão? Você falou dos 500 anos, mas para isso é necessário que esteja dentro do governo para colaborar. Tem essa conversa ou ele não tem esse compromisso? Ele, na entrevista coletiva, ele disse que não prometeu nada para ninguém. Não, o que ele falou é natural que qualquer prefeito fale isso, né? Ninguém vai lotear a prefeitura, a tese seria essa. Loteou a prefeitura, ninguém vai fazer isso. Você sabe disso muito bem. Mas não vai falar isso, mas faz, não é? Não é nem fazer. É natural, Vila, quando você ganha, porque você quando vai, você diz assim, você está vindo aqui apoiar, mas nós vamos participar juntos do processo de organização da cidade. Exatamente. Com nossa expertise, com a nossa experiência, pode ser natural. O PT pode reclamar, mas se quiser, porque perdeu. Quando perde, começa a kikiki, kkk, mas todo mundo faria isso, não é verdade? Quando você ganha, você quer chamar os seus que te ajudaram, eu sempre fiz isso. Até que nos ajude a administrar a cidade. Mas não tem um acordo, então? Hein? Mas não tem um acordo, então, de participar? Então, nós tivemos uma palavra no sentido claro de que vamos ganhar juntos e vamos governar a cidade usando os melhores quadros, entendeu? dos partidos que nos apoiaram. Certo. Essa é uma questão, até porque, Vila, eu nunca fui, digamos, eu nunca fui daquele tipo de fazer uma eleição e chamar e dizer assim, você vai ser isso aí, vai ser aquilo, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Não, nunca fiz isso. Tá certo? Dizia o seguinte, vai participar. Claro que o PP é óbvio que vai participar pelo que nós produzimos, pelo que nós construímos, vai participar da administração. Até prova em contrário, ele tem reiterado isso nas conversas pessoais. Está faltando uma conversa objetiva para sabermos qual o espaço, o que nós poderemos contribuir, qual a nossa forma, com os quadros que temos, para contribuir com esse processo. Isso, para mim, está muito tranquilo isso. Porque, veja, existe... O Wagner dizia uma coisa, na aliança que tínhamos com o PT, que eu sempre entendi isso, uma coisa interessante. Isso o Wagner dizia, olha, o tempo de que nós temos aqui no governo, sob a coordenação do PT, isso é muito em função de que nós não quisemos crescer sozinhos. Todos cresceram. Pode olhar, nós estávamos no governo, o PP, nosso partido cresceu, o PSD cresceu, o PCdoB. Diga. Sim, estou te ouvindo. O PCdoB cresceu, PSB, todos, e vai dizer, só serve se todos crescem. Eu acho que é a mesma forma.
Se você vai participar de um processo, participou para ganhar. Alguém vai dizer que o apoio nosso não foi fundamental para a vitória, Vila? Ah, de maneira Quem nenhuma. vai dizer isso? Se nós não apoiássemos, ficássemos de fora, ou apoiássemos outro, a eleição estava perdida. Todo mundo sabe disso. Tanto ele candidato quanto eu. Ninguém é bobo. Nós sabemos o nosso papel, sabemos a nossa importância, sabemos a nossa história, mas sabemos que ele é o prefeito e a ele cabe coordenar esse jogo. Tá certo? Porque sem essa compreensão já começa tendo problema, você sabe. Entende? Verdade. Então, nós temos essa compreensão, iríamos afunilar isso ontem, enfim, das conversas que iríamos fazer, o Cacá já vem conversando, evidentemente. Nós temos a compreensão de que a batalha vai ser grande, não vai ser uma batalha simples. Administrar uma cidade como Ilhéus, com os problemas que tem, com as dificuldades que tem, já está melhor hoje, porque Jabes fez a reforma tributária, meu irmão. Se eu não tivesse feito a reforma tributária, Vila, a coisa estaria ingovernável. Eu sei que eu pago um preço alto, mas fiz. Pode ter tido uma discrepância ali, outra lá, mas sem ela, meu amigo, nós não teríamos a cidade andando com as próprias pernas. Isso todos reconhecem, objetivamente. Então, mas se nós não tivermos agora, ele vai enfrentar o quê? Ele vai enfrentar um governo estadual que está profundamente, eu diria, através, sobretudo, sob o comando do PT, que sai dessa eleição muito fragilizado, sobretudo nas grandes cidades, você sabe disso. Então, é preciso que nós unamos experiência, trânsito, articulação política, seja a Ilhéus, seja Salvador, seja Brasília, tá certo? Ele tem a presença em Brasília do ACM Neto, mas a ACM Neto faz oposição ao governo federal. Já tem o Cacá, que é o Cacá Leão, é um cara que foi deputado federal extremamente relacionado com o governo federal, com o PP nacional, tá certo? Arthur Lira e Ciro Nogueira. Nós temos presença dentro do governo federal, temos ministério dentro do governo federal, tem articulação nesse sentido. Então tem uma série de elementos, entendeu? Que se ele trabalha com essa visão, é o que eu acredito que vai acontecer, de unir, tá certo, as forças políticas para que ele possa trabalhar com uma certa paz, porque facilidade não haverá de jeito nenhum e nunca. Eu acho que é mais fácil. E o PP tem a seguinte leitura: ganhamos juntos, tá certo? Queremos torcer e trabalhar na expectativa de que seja possível contribuirmos para Ilhéus avançar naquilo que é muito caro para a gente. Tem um outro elemento aqui, Jabes, que aí é a nível de Estado, né? Claro que a CM tem todo o interesse em Ilhéus e trabalhou para isso, né? Para conquistar a prefeitura aqui de Ilhéus através do União Brasil e toda a aliança que foi feita. Mas a nível de Estado está aqui. O presidente do PP sinaliza que volta à base do PT na Bahia. Jerônimo faz afago ao PP e prepara terreno. Então existe todo um trabalho para que o progressista volte à base do governo do Estado. Como é que fica a situação de Ilhéus no governo do União Brasil, com a ACM Neto disputando a eleição de governador e Jerônimo, da mesma forma, disputando a reeleição? Veja bem, esse é o grande trabalho que teremos pela frente. Por exemplo, eu sou secretário-geral do Progressista, eu vivo essa realidade, você sabe. De um lado a bancada estadual... Não, você vive essa encruzilhada. Rapaz, eu acho que essa realidade, eu tô acostumado a enfrentar problema, viu, Vila? Tão acostumado que faz parte, como diz um amigo meu, faz parte. Então, veja, você tem uma bancada estadual que apoia o governo, né? São 6 deputados estaduais. Você viu o Eduardo Salles a Ilhéus, nosso amigo, foi para a campanha da Adélia. Isso. Tá certo? Você tem o presidente do partido que procura ter uma posição muito cautelosa, cuidadosa, mas em determinados momentos ele demonstra
muito cuidado com a posição da bancada estadual, que é o Maio Negro Monte, tá certo? Ele sabe do problema que ele dirige. Eu participo como secretário-geral de todas essas conversas. Por outro lado, você tem o quê? Você tem outra banda do partido, que é inclusive a deputada, a bancada federal, com o João Leão, com o Cajado, tá certo? Neto Carleto não se fala, porque está praticamente no avante, você sabe disso. Sim. Mas que tem uma posição de muita cautela. Muita cautela. Vamos lá. Você imagine, por exemplo, tá certo? Ciro Nogueira, que tem o comando do Partido Nacional, Ciro Nogueira, que é o presidente, vice, vamos supor uma hipótese aqui, vice de Tarcísio lá de São Paulo. O governo Tarcísio. Tarcísio de Freitas. De São Paulo. Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Que está bem avaliado, é governador, tal, deve ganhar a eleição de prefeito lá. A eleição está muito complicada em São Paulo, é muito mais favorável a Nunes. A Ricardo Nunes, é verdade. Que é o candidato, a reeleição dele é o candidato apoiado pelo Tarcísio, tá certo? E que saia, digamos, uma chapa dessa. E aí, faz o quê na Bahia? Então, é preciso aqui ter muita cautela para uma decisão dessa ser tomada com respaldo, porque senão vai quebrar o partido do meio. E isso é absolutamente inaceitável. Então, eu creio que não é um assunto, Vila, para ser resolvido agora. Na minha visão... Mas para ser pensado agora. Pensado, sim. Tá tudo, nós estamos falando sobre ele aqui agora, inclusive, não é isso? Sim, claro. Bem, imagine as forças que são protagonistas desse jogo. Mas eu creio que essa é uma questão para a gente aprofundar em 26. Tá certo? Perfeito. Eu lhe digo o seguinte, Jabes Ribeiro, secretário-geral, tenho muito cuidado até pela minha posição no partido. Em Ilhéus, se tudo ocorrer bem, e eu torço para que isso aconteça, que a gente se sinta, entendeu, dentro do projeto de reorganizar Ilhéus para os 500 anos, que nós estejamos absolutamente envolvidos, tá certo, no cuidado com a cidade, com os morros, bairros, distritos, assim, com a beleza de Ilhéus. Eu creio que isso ajudará muito a esse papel nosso de mostrar o seguinte: alianças como a nossa, por exemplo, Ilhéus, são alianças que deram certo, estão dando certo e, portanto, não há, digamos, nenhuma dificuldade em apoiarmos um nome que não seja o Jerônimo nas próximas eleições. Agora, isso é resultado de mil debates. Eu tenho dito o seguinte: a depender de como as coisas ocorram, uma coisa eu já posso adiantar através do seu programa. Se tudo continuar como está, bem, nós nos sintamos prestigiados, somos parceiros. Nós não somos político que vai ser cooptado por A ou por B. Não é essa a questão. Nós temos história. Nós temos uma história em Ilhéus e história também na Bahia, como partido, pela minha presença evidente. Eu estou disposto a, na medida em que nós temos um projeto comum para a cidade, sejamos partícipes desse projeto, é isso que temos. Ontem a gente tive uma reunião por videoconferência com o executivo do partido e foi mais ou menos esse o teor da conversa. Eu, em Ilhéus, inicialmente em Ilhéus, eu tenho todas as razões para apoiar uma candidatura de oposição a Jerônimo. O Jerônimo aqui, nós derrotamos ele em Ilhéus. Essa é a verdade. Na Bahia, eu quero trabalhar também nesse sentido, mas é uma discussão que precisa ser feita com mais cautela e no momento oportuno. Não sei se eu me fiz entender por você. Não, compreendi. Entendeu? No outro instante, outro momento aqui. Não é? Entendi. Então, eu acho que isso é coisa. Agora, há um sentimento também, Vila, entendeu? Eu tenho esse sentimento de que a gente já percebe no PT fadiga de material. Você vê que as últimas eleições, todos acreditavam que Neto fosse ganhar, tá lembrado? Sim. As pesquisas todas, isso mesmo. Gente que apostava, gente aquilo, mas um amigo meu do governo disse o seguinte: temos sorte, que funcionou aí uma série de outros fatores, tá certo? Que eu não sei se eles funcionarão agora, daqui a 2 anos. Como é que estará o Lula? O Lula é candidato, não é? Como é que está a saúde do Lula? O Lula já está com 79 anos. Terá saúde para veja o que deu com o Biden aí nos Estados Unidos, não é isso?
Claro que são realidades diferentes, as pessoas diferentes. Finalmente, Lula é aqui desse clima temperado, é nordestino forte, pode aguentar firme a parada, tá certo? Mas será que ele terá as condições, etc, etc? Segundo lugar, como estará o governo? Não é simples, você sabe. Terceiro lugar, como estará o governo da Bahia? Tem coisas, por exemplo, na campanha disso, Vila, que eu disse que ninguém aguenta mais, Vila. Essa questão da violência, da segurança pública na Bahia, eu estava lendo um dado esses dias, em cada 100 mil baianos, ou melhor, em cada 100 mil cariocas, falar do Rio de Janeiro, tem 21, alguma coisa assassinatos. Em cada 100 mil. Na Bahia são, em cada 100 mil, 62. E nós estamos com a situação da segurança pior do que o Rio de Janeiro, é brincadeira isso? Isso tem que melhorar. Isso tem que mudar. Porque entre o governo do PT, sai governo, a coisa está piorando. Então a população começa a ter essa percepção. Eleição depende de vários vetores. Olha o caso do que aconteceu em 22. Pensávamos que iríamos ganhar e perdemos. Isso serve para quê? Serve para fazer uma autocrítica, uma análise, etc. Mas esse é o momento em que eu creio. Um dia desse uma pessoa me disse, essa árvore do PT eu já dei os frutos que tinha que dar. Na verdade, a eleição é outra realidade. Então, me parece que nós vamos enfrentar, por exemplo, você veja, das grandes cidades da Bahia, a base do governo só venceu em duas. Itabuna e Juazeiro, e não foi PT não. Em Juazeiro foi o MDB, Andrei da Caixa, em Itabuna, Augusto Castro, do PSD. O PT não venceu em nenhuma. E agora está tendo uma disputa que é interessantíssima em Camaçari, você está acompanhando, né? Em Camaçari, inclusive Lula estava aí ontem, né? Teve ontem. Voto a voto, meu irmão. E um detalhe em Camaçari é o seguinte, inclusive, Vila, o candidato Flávio, que é apoiado pelo prefeito, o Neto, a vice dele é do PP, do nosso partido. Sim. É a professora Angélica, uma vereadora, gente boa, entendeu? Companheira, uma mulher negra, entendeu? Lutadora, vencedora, uma mulher fantástica, que é a vice do Flávio. Então nós temos todo o interesse do mundo nessa vitória. Além dos aspectos de macropolítica, temos o interesse em ganhar mais uma vice-prefeita que vamos fazer. E de uma cidade estratégica como Camaçari. Vila, aqui o governo perdeu em Candeias, perdeu em Alagoinhas, o governo perdeu em Lauro de Freitas, o governo foi perdendo em toda essa região aqui. Perdeu em Simões Filho, tá certo? Então o governo foi perdendo. E Camaçari é uma espécie de última trincheira. Mas, Jabes, o governo perdeu, e aí o governo do estado perdeu nas cidades que já tinha perdido antes, inclusive tinha até prefeito, mas tinha perdido antes. Por exemplo, ele perdeu nas principais cidades da Bahia, nas grandes cidades da Bahia. Isso, será que faz grande diferença? Porque ele já não tinha esse voto. Veja, além de ter perdido nas que já tinha, perdeu em outras que eram deles. Você tem o caso aqui de Ilhéus. Tinha Ilhéus, mas perdeu Ilhéus. Tinha Porto Seguro, ou melhor, tinha Eunápolis, mas perdeu em Eunápolis. Entendeu? Então tem várias cidades que tinha, mas que tinha perdido também antes. Eu sei, você fala eleição de 22, não é isso? Exatamente, da eleição de 22. Bem, é porque então... a eleição agora de 24 já passou, a eleição de 22 que tá em pauta, né? De 26, na verdade, que tá em pauta agora. Então você veja, o que aconteceu na eleição de 22? Ao meu ver, teve um fenômeno que foi o mais importante. Rui primeiro estava muito bem avaliado. Lembra que Rui era o governador, não é isso? Sim, correto. Rui Costa estava bem avaliado, uma avaliação de mais de 70%, amigo, o governo dele. Apesar das dificuldades da candidatura, e é tudo aqueles problemas que nós já conversamos aí, que envolveu a nossa saída, inclusive, da base do governo, mas o Rui estava bem avaliado, esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto, amigo, eles tinham vendido a Ford, tá lembrado? Recordo. Rui tinha um caixa, dizem, quase R$1 bilhão. Quase R$1 bilhão.
E acabou, meu irmão, o prefeito chegava lá, de cidade de 20, 30 mil habitantes, chegava no partido e dizia, olha, secretário, tá difícil. Estive lá com o governador, ele me ofereceu 30 milhões para fazer o saneamento, fazer isso, fazer aquilo da minha cidade. Eu jamais vou ter isso se eu não fizer esse apoio. Foi nesse nível, Vila. Foi nesse nível. Então, são condições que existiram naquele momento, além da ideia do 13. A ideia do 13. Naquela época funcionou muito a ideia do 13. Mas a ideia do 13 sozinho não resolve, não. Por que não ganhou em Salvador? Salvador não foi 13. Por que não ganhou em Ilhéus? Porque Conquista teve problema, porque Feira teve problema. Zé Neto perdeu a 6ª vez em Feira. Tá certo? Não, então, lá perdeu porque o povo de Feira conhece Zé Neto. É isso. Rapaz, foi apertada a campanha, viu? Foi apertadíssima. Verdade, ele começou então, bem, né? Começou bem, mas Zé Ronaldo, a população conhece Zé Ronaldo e resolveu dar mais um mandato. E Zé Ronaldo é um jequitibá, Zé Ronaldo é foi um extraordinário prefeito, um grande político. Não, sem dúvidas, indiscutivelmente. Mas veja, então, Jerônimo, nesse momento, está no nível de desgaste, você sabe. Você chega, por exemplo, em Ilhéus, faz a pesquisa, a análise de Jerônimo é o ótimo e o ruim, o bom e o ótimo e o ruim em pé estão muito iguais. Estão muito iguais. Você não tem pesquisa de Jerônimo extremamente... Sabe quem é ainda o melhor avaliado de Ilhéus? Sim. É Lula. Que não é como era, mas ainda está bem avaliado em Ilhéus, o Lula. Sabe quem é o segundo melhor avaliado no processo? A Semineto. Tá certo? Sim. Aí depois vem Jerônimo, Rui, continua bem avaliado, tá certo? Mas esse povo todo teve aqui, Rui, Jerônimo, Wagner, vida de Lula, vida de não sei de quem, ministro, não sei o quê. Olha, rapaz, foi um negócio assim, quando eu falo aqui, porque eu sempre acho que estou Ilhéus, viu, Vila? Quando eu digo isso, foi assim, o pessoal resolveu fazer uma espécie de quartel-general QG Ilhéus, para fazer a vitória da Adélia. Isso não aconteceu. E por que não aconteceu? É um sinal importante esse. Tá certo? Porque Salvador todo mundo sabia. O PT, quando não quis ser candidato lá, sabia que estava perdido, né? Enfiou o Geraldinho, foi uma vergonha, ficou em 3º lugar. Tá certo? Então, politicamente, eu acho o seguinte: o que aconteceu em 22 passou. Você falou muito bem, cada eleição, 24 já passou. O que aconteceu em 22 passou. Qual a experiência de 22? É que fatores como a grande avaliação de Rui, Jerônimo estará extremamente bem avaliado como Rui estava? É uma pergunta, vamos responder na frente, né? O senhor falou há pouco aí a questão da avaliação de Lula. Lula na Bahia ele passa de 70% a avaliação. Enquanto o Lula tiver essa avaliação de 70%, a campanha 13 lá e 13 cá não é interessante, não cola, não garante os mandatos que o PT vem tendo? É interessante, Vila, mas não garante vitória. Mas tem garantido essas vitórias aí. Em vários lugares do Brasil em que isso aconteceu, 13 perdeu a eleição. Não, mas no caso da Bahia, Lula tem 70% não, aqui. Não, se for assim, claro. Mas lembre de uma coisa, não foi só o 13 na minha análise, não foi só o 13. Não foi só o 13. Foi, sobretudo, a boa avaliação do governador da época, Rui Costa, e a capacidade que a máquina teve, estava bem abastecida, estava abastada, estava bem abastecida de recursos, entendeu? Para fazer esse processo, sobretudo nas pequenas cidades. Qual é Então foi um conjunto de fatores aí que garantiu esse mandato de Jerônimo. Sem dúvida, ninguém ganha eleição, Vila, nem perde só por um fator, por um vetor. Sim. É um conjunto, você colocou bem, um conjunto de vetores, tá certo? Então, por exemplo, você vai agora, para daqui a 2 anos, 26, como é que estará o governo da Bahia? Como é que estará a situação? Tem alguma outra forma para vender? Para distribuir 20, 30 bilhões para todo mundo, 50 bilhões, 20, 30, foi assim feito foi assim, nada tão republicano, mas foi isso que aconteceu. Então, há uma espécie também de cansaço, o povo está cansado, ao meu ver, o povo está cansado. Pode ser que as coisas, bem, cada eleição é uma realidade, é uma história diferente.
Mas eu vejo hoje que há uma fadiga de material que já vem desde 22, tá certo? E creio que as condições hoje são muito diferentes. O que acontecerá em 26, não sei. Mas acho que o fato do Assemineto se preservar nas grandes cidades, tá certo? E agora, ao meu ver, com foco para a Bahia das menores cidades, esse, ao meu ver, é uma coisa que é fundamental. Como vai agir? Qual será a estratégia para as cidades menores? Isso está sendo discutido, está sendo trabalhado isso, tá certo? Segundo lugar, é aquela coisa, tá certo? Você tem situações que vão ser, por exemplo, o governo do Estado vai ter alguma dificuldade. O PSD é muito forte, você sabe disso, né? 115 prefeitura, não é isso? Sim, muito forte mesmo. Muito bem, o que é que o PSD quer? Como compatibilizar, digamos, a manutenção da candidatura do Coronel, o Ângelo Coronel, que quer ser candidato à reeleição no Senado, e o Rui Costa, que também quer ser candidato ao Senado. Como fazer, por exemplo, com o MDB, que tem o vice-governador, mas o MDB via Geraldinho saiu muito fragilizado em Salvador. Mas tem tempo de televisão. Eu sei, mas tem televisão, todo mundo acaba tendo aqui, tendo outro. Mas o tempo de televisão do MDB é algo invejável, todo mundo quer. Então, com certeza, ele vai tentar negociar isso. Geraldinho saiu muito fragilizado, terceiro lugar em Salvador. O MDB não tem moral nenhuma, realmente, para exigir se manter aí na vice. Porém, tem um tempo de televisão que faz toda a diferença, né? Você me ajuda a responder. Será uma complicação grande. Claro, é verdade, verdade. Eles vão ter, além da fadiga de material, do cansaço natural, a ideia de mudança é uma ideia que existe muito no seio da população, até porque o PT não tem conseguido resolver problemas essenciais. Você vê que o problema da regulação continua. Eu ontem tive aqui um problema de uma pessoa para internar, é muito difícil, muito complicado. O negócio da saúde é muito grave, a segurança não se fala, a educação, quer dizer, são problemas, vida, entendeu? Que estão aí. Eu acho que o governo do estado de Ilhéus, por exemplo, aconteceu o quê? Foi o governo das grandes obras. Começamos juntos, eu e Wagner, na ponte, o hospital, depois veio Mário e concluiu com Rui, tá certo? Grandes obras, obras, digamos, na área de saneamento, na área de duplicação da Zona Sul, obras extremamente importantes, mas como é que está a saúde de Ilhéus? Você me dizia isso na campanha. Como é que está a saúde de Ilhéus? Eu até brincava, entendeu? A Adélia foi secretária de saúde do Estado, tinha responsabilidade também com a aliança aqui a Ilhéus. Como é que foi? Como é que está a educação? Quer dizer, são problemas, entendeu? Que eu acho que vão ficando claros na cabeça da população e que serão elementos fundamentais numa definição na frente, a nível de 26. Para a gente encerrar, trazendo essa conversa mais local, como é que você avalia a situação do prefeito Mário, que foi o terceiro colocado nessa eleição? Na verdade, a derrota não foi do Bento, né? A derrota foi do Mário. Eu acho o seguinte, que o Mário, um dia até me perguntaram, aqui em Salvador, será que a derrota da Adélia não foi porque a base do governo saiu dividida? Bem, a Adélia e o PT não quiseram o apoio do Mário, você sabe disso, né? Não quiseram. Não estou sabendo, não. Não, o PT claramente disse que não queria, a Adélia disse que não queria o apoio de Mário, que ele está muito desgastado, tá esquecido? Mas na reta final, a candidatura de Bento foi mantida e a derrota não foi maior de Adélia, exatamente porque a candidatura de Bento foi mantida, né? Pois é, então interessava a determinados articuladores do Estado que Mário pudesse manter a candidatura de Bento. Porque eles tinham medo, sabe de quê? Por outro lado, de que a presença de Mário na campanha, em hipótese, era uma das hipóteses da campanha de Adélia, ao invés de ajudar, retirasse voto pelo desgaste de Mário. Pela rejeição. Pela rejeição de Mário. O discurso que eles usavam era diferente, né? Até o próprio ministro Rui Costa, quando veio para cá, e o governador da Bahia, quando também veio para cá, eles dois declararam dizendo que tinham tido uma conversa com os dois lados e que apoiaria quem tivesse melhor na pesquisa. Em nenhum momento eles chegaram aqui em Ilhéus e disseram que, ou então
declararam que não queria esse apoio de Mário Alexandre com a Adélia, né? Porque se ele declara, se, por exemplo, se baseasse numa pesquisa de que o candidato de Mário Bento estivesse melhor, ele apoiaria da mesma forma. Veja, o PT desde o início, vamos ser sinceros, uma coisa o cara faz publicamente e tal, a gente conhece isso, entendeu? Não vai dizer certas coisas que podem, de alguma forma, sensibilizar, não se fala. Mas desde o início que o PT construiu a candidatura de Adélia como candidata oficial ou não. Sim. Óbvio. Tanto que Wagner foi o primeiro a vir aqui. Sim, com certeza. Claro. Ô Vila, quando eu estava na base, você viu alguém vir aqui para ficar contra Ilhéus, para ficar contra a minha candidatura? Não, nenhum momento. Tem zero. Podia até agir nesse sentido, como o Rui agiu. A favor de Mário na época. E isso eu estou dizendo aqui, já disse a ele. Tá certo? Mas o que aconteceu, Wagner veio, e depois de Wagner, várias demonstrações de Jerônimo. Várias demonstrações de Rui. O PT definiu claramente o projeto de Ilhéus para ser Adélia prefeita. Tinha nada a ver com Mário Bento, meu amigo. O secretário de Estado só desembarca a candidatura com a autorização do governador. Claro. Eu sei disso, eu fui secretário, ninguém faria nada diferente, ou então eu pediria para se afastar um período. Entende? Então, desde o início, a candidatura do PT Ilhéus foi a de Adélia. Porque isso teria que ser resolvido antes. Chamar o Mário antes, chamar todo mundo e dizer, ó, gente, ó, aqui é o seguinte, vamos juntar a base assim, como é que vai ser? Papá, não. Deixaram a coisa andar, deixaram andar. Achavam que era importante que o Mário mantivesse a candidatura do Bento para não contaminar a Adélia como candidata de Mário, que a oposição, nós da oposição fazíamos muito isso, misturar Mário e Adélia a mesma coisa, PT a mesma coisa de PSD, estão juntos no mesmo barco, pertencem à mesma base, tá certo? Mas eu acho que a candidatura, houve um momento em que Mário foi rifado, Vila. E o pior, Vila, quer dizer, e foi rifado pela sua base de governo e pelo seu partido. Otto teve quantas vezes em Ilhéus, Vila? Nenhuma. Desembarcou em Ilhéus e foi para Itabuna. Então, isso sinaliza ou não? É sintomático ou não? Sim. Claro. Sim, Claro que sim. Claro. Então, o Mário acabou ficando isolado. Você não viu, ao lado de Bento na campanha, um nome de expressão estadual. Alguém viu? Nacional? Alguém viu? Eu queria saber. Mas eu acompanhei essa eleição. E com muito cuidado, você não viu isso. Você não viu, era o que? Era a deputada Suane, Mário e Bento, meu amigo. E o seu grupo político. Você acha que a reeleição da deputada Sônia está ameaçada? Não, isso eu não sei. Eu acho que, eu digo sempre o seguinte, não, esse negócio de fulano morreu em política, eu sou testemunha, isso não existe. Eu acho que Mário, tá certo, ele é um ativo político indiscutível. Com toda a miséria, teve aí quase 16 mil votos, é isso? Sim, quase 16 mil votos. Com toda a miséria, entende, né? Com todas as dificuldades, claro. Tá certo? E são votos de Mário Alexandre ali. Eu diria que votos de Mário com a máquina, eu diria isso. Tá certo? Votos de Mário com a máquina. Porque eu sei o que é a máquina e o que não é a máquina. Esses votos são votos de Mário com a máquina, mas ele é um ativo político. Como é que ele estará daqui a 1 ano e meio? Daqui a 1 ano. Aí vem a pergunta, como estará Valderico? Como nós estaremos, do ponto de vista de Valderico? Isso vai depender muito do governo de Valderico, daqui a 1 ano e meio. É isso que eu estou dizendo. Então, uma resposta dessa depende de vários fatores, entende? E olha que a Adélia também teve 90 mil votos, quase 40 mil votos. 39. Pois bem, é isso aí. Então, você veja aí que dentro do governo, por exemplo, eu me pergunto como ficará a relação de Mário com o PSD, de Otto. Porque tem coisas, Vila, na política, para quem acompanha a política, você acompanha, eu acompanho, que são sintomáticas. Na minha opinião, Mário está com o pé no avante. Não sei. Mas é a minha opinião. Vamos ver então, né? A ser checado. Porque veja bem,
Eu tenho três pontos com relação com o PSD de Mário que são preocupantes. O primeiro é quando o Mário tirou Suane do PSD para botar no PSB de bola para ser candidata a deputada. Quem conhece Otto, e eu conheço Otto de muito tempo, Otto não aceita isso. Ele é do tipo que vai dizer, não faça, não, olha, eu não acho bom, isso é ruim para o partido, mas se você quiser, tudo bem. Mas no PSD, só onde perderia a eleição. Querido, na cabeça de Otto, é isso que fica. Se o cara pode, é candidato, por que que Augusto caiu fora com a candidatura dele na época da mulher? Ele percebeu que tinha algumas dificuldades e ele não tinha sido reeleito ainda, tinha o André da campanha. Mas ele precisava eleger a mulher, foi bem feito, acabou, elegeu, acho que foi uma coisa importante. Mas a relação dele com o PSD começou a trincar aí. Aí vem um segundo ponto, que eu acho que foi também muito sintomático, daquela questão do Pancadinha, tá lembrado? Recordo. Andou frequentando, visitando Pancadinha em Itabuna. Mas você sabe o que o Otto falou, você lembra? Quem tiver contra Augusto tá contra mim. E recordo. Veja bem, e se não está bem aqui, procura a legenda. Vila, na minha história, se um cara fizesse comigo, eu tava fora. Nunca tive dúvida. Eu não chegaria a esse ponto, você sabe comigo, eu não deixaria chegar a esse ponto. Mas foi isso. E tem uma terceira, você lembra a terceira? Qual? Sobre a Bento? Terceira recente. Sobre Bento, retirar Bento. Isso. Essa menina sua tá danada aí, viu? O terceiro foi quando? Quando ele disse o seguinte, que depois saiu a questão da polícia, tal, papá, o Otto deu a declaração sugerindo a retirada da candidatura de Bento, amigo. Como é que ele faz um negócio desse? Então, eu coloco, aquelas são públicas, as outras eu não sei, três situações que o Mário enfrentou. Isso é ruim, desgastou. Foi uma força contrária, foi negativa. Por outro lado, vamos ser também objetivos. Agora, voltando aqui, Jabes, quando você fala em relação a essa declaração de Otto, eu vi essa declaração, eu particularmente achei muito prematura no momento que ele pede para retirar a candidatura por conta da operação da Polícia Federal. Se ele retira aquela candidatura ali, Valderico ganhava a eleição, 10 dias antes da eleição. Porque esses votos não iriam para a Adélia. E aí Otto estaria jogando contra o time dele. E aí contra o time no estado. E não no município de Ilhéus, mas no estado. Então você veja os elementos dessa campanha. Eu me refiro um pouco aqui às relações de Mário com o partido dele. E essa é uma decisão dele, é uma decisão claramente dele. Nós estamos fazendo aqui análise política, não é isso? Sim, correto. É claro que ele ficou muito fragilizado no PSD, meu amigo. Se você chegou a dizer que ele vai para o Avante. Quer dizer, além do mais, o governo do Estado, o tratamento que teve com o Mário nesse momento foi muito complicado. Obras importantes que precisavam ter uma solução ficaram aí paralisadas, Vila. Um joga pro outro. O que eu soube é que efetivamente você tinha situações, entendeu? Que precisava que o Estado liberasse recursos, uma série de coisas, para que as coisas avançassem. Você tem, por exemplo, a duplicação ali da Estrada de Deus Olivença, ali no início. Sim. Tá certo? Foi paralisado ali, você sabe. Você tem Canal do Malhar, você tem uma série de questões que me parece que o Estado, por qualquer razão, não sei, diz o seguinte, enfim, não fez o necessário para que as coisas acontecessem. Não pode ter problema, etc., não sei, mas não fez o governo do Estado o necessário para que as coisas acontecessem. Então, acho que é um momento em que ele vai ter que refletir muito, se quiser. Eu digo o seguinte, filho, todo mundo é líder político. Nada disso. A liderança política, Vila, ela é testada na dificuldade. Enquanto você está ganhando, é beleza, não? Tá tudo lindo. Não é. O caso ganha 2 eleições, ganha 3. Mas isso não significa uma consolidação de liderança política. O Mário agora tem tudo para mostrar se é líder ou não é. Se exerce uma liderança ou não. Que é o quê? Saber dar o passo certo para sobreviver politicamente. Essa é a diferença da liderança para o cara apenas que tem cargo.
Porque na hora que você entra no cargo, grande líder, não é verdade isso, tá certo? A liderança, ela é um processo em construção sempre. É um processo em que você tem que demonstrar capacidade, competência nas adversidades também, porque com a caneta na mão, tudo é beleza, amigo. É muito fácil, seu líder, seu prefeito, seu isso, seu aquilo, tal, seu deputado, é fácil. Eu quero saber a capacidade de você mostrar a liderança na montagem do seu grupo político, do seu legado, na medida em que você tenha força política, firmeza e coragem para tomar decisões, e decisões que sejam bem tomadas. Então, eu acho que é uma coisa que todos nós da política, sobretudo você da imprensa, vamos ter que acompanhar os próximos passos de Mário. Quando você fala em relação à questão da Polícia Federal, etc., eu sempre digo o seguinte: essa é uma questão que eu não boto dentro do jogo político, tá certo? Eu não misturo essas questões. Acho até, cheguei a dizer a uma pessoa do PT, aqui de Salvador, claro que não tem nada com isso, tal, mas uma visita da Polícia Federal, sobretudo a primeira, para colher provas, se não fosse para prender, para isso, para aquilo, não, é perigo iminente, tal, papá, é a questão. Mas não, para colher provas, eu achei um absurdo, eu estou dizendo pessoalmente. Porque, veja bem, mexe no tabuleiro eleitoral ou não. Claro, mexe totalmente. Quer dizer, e além de tudo, independente do Bento que era o candidato, tá certo? Com quem também me relaciono bem, eu não tenho, graças a Deus, não tenho briga com ninguém, Ilhéus. São aqueles que não querem gostar de mim mesmo, da questão de loucura e despacho. Mas, de um modo geral, não. Eu acho que não só o Bento foi prejudicado, e os candidatos a vereador, Vila, que estão num projeto, estão se matando ali, trabalhando, vereador, vereadora, os candidatos sofrem ou não também os efeitos de uma situação dessa? Acaba sofrendo, não tenha dúvida disso. Então, né? eu achei o movimento da Polícia Federal inoportuno, sinceramente. Por mais que eles tenham elementos, etc., conteúdo, eu não conheço isso, mas um momento completamente ruim, que afeta a questão eleitoral. Aí vem a segunda. A segunda já é para recolher provas, ou porque estava sendo usado na campanha, em relação à questão da campanha da Suane, você sabe, em 22, a segunda operação. Isso ficou muito ruim. Isso tudo, Vila, poderia ou não ter feito, sobretudo a primeira, uma semana depois das eleições. Eu concordo, eu acho que poderia ter sido uma semana depois, tá tudo certo. Até na segunda-feira da eleição não tinha problema nenhum. Zero, meu irmão. Zero. Zero. Acabou a eleição, você viu algum movimento? Então, eu acho que essas coisas, entendeu? Então, em relação a Mário, que eu posso dizer é o seguinte: ele é um ativo político, ele é um cara bom de rua, você sabe disso, tá certo? É alegre, é entusiasta, tal. Acho que ele está em um processo também que vai ter que tirar lições, vai ter que aprender, porque muitas vezes a vaidade na política é um inferno. A vaidade, Vila, como tudo na vida, né? Mas na política obscurece certas coisas, entendeu? Tapa certas coisas. Porque você fica, tá ali vaidoso, é prefeito, por exemplo, Mário, prefeito. Aí todo mundo, o senhor é bom, o senhor é isso, o senhor é o maior líder do mundo. Meu irmão, eu tô acostumado a isso, Vila. Tá certo? Isso não ajuda. Então é preciso que ele agora, ele vai ter um desafio imenso pela frente. Primeiro, como concluir bem o seu mandato. Porque senão acaba tendo problemas com o Tribunal de Contas, etc, etc. Essa é uma questão fundamental. E nessa área, inclusive, o governo não é um governo organizado, tem problemas. Tá certo? E a segunda coisa, como ficará a questão partidária, como ele se colocará no projeto estadual, se será candidato, se assume candidata, se o candidato é ele. Antigamente ele pensava em ser ele, federal, mulher estadual. Eu acho que esse plano morreu. Sim. Tá certo? Esse plano, meu ver, sinceramente, enfim, não sei. Eu acho que é um plano natimorto, mesmo que ele tivesse ganhado a eleição de prefeito em Ilhéus. Pois é, mas tem gente que ganhou, você viu que essa coisa muito familiar, eu sempre tive cuidado com isso, você sabe disso, essa coisa muito familiar, olha o que deu com o Geraldo Simões, né? Sim, é verdade. E não só com o Geraldo e tantos outros aí, né? Lembra de Márcio Veloso aqui em Ilhéus? Exatamente, entendeu? Então, é preciso ter cuidado com essas coisas. Então, acho que o Mário tem aí o espaço de tempo
fundamental para pensar, para se reorganizar, mas eu não considero, eu sou exemplo, não considero que está morto, não existe isso. Ele é jovem, o cara tem 50 e poucos anos, não sei, acho que é por aí, né? Não sei bem, tá certo, é jovem, tá certo, tem presença popular, você sabe disso, ele é bom de rua, tá certo, ele abraça todo mundo, você tá xingando ele, não tá nem aí pro azar, tá certo, eu sou um pouco diferente nesse ponto, entendeu, mas ele é esse estilo. Rua Mário superou você longe, viu? Não sei, eu acho que agora sim, no passado eu acho que não. Não, mas eu não lembro de você. Eu lembro de você, Jabes, na campanha lá atrás. Quantas campanhas fizemos juntos, né? Você sempre teve muita garra, a verdade. Mas Mário é impressionante, ele vai e pula no pescoço das pessoas. Não, aí eu não sou mais... Toma banho, toma banho de balde, essas coisas, né? Não, eu tenho mais cuidados. Eu faço a campanha muito... Eu sei disso. Eu tenho mais cuidado, você tem razão. Eu faço a campanha muito porta a porta, rua a rua, converso com todo mundo, participo e tal, entendeu? Mas esse nível... Primeiro que essa campanha, rapaz, eu participei de umas caminhadas com o Valderico, o Neto, esse povo, eu não aguento mais não. Né? Rapaz, os caras corriam. A campanha toda foi uma correria. Ô Jabes, até as músicas, até o ritmo das músicas mudou bastante. Então, assim, o candidato que faz campanha no ritmo da música, amigo, tem que fazer, tem que se preparar fisicamente antes. Na corda do chiclete. Vila, eu até, porque eu faço minha atividade física, eu fiz 8 meses de campanha, graças a Deus, não senti nada, Vila. Eu acho que esse foi um dos prêmios que eu tive, entendeu? Não senti nada, objetivamente, entendeu? Mas eles faziam o seguinte, 44, corriam, né? Voltavam correndo até o fundo da caminhada. Eu só tinha caminhada pra frente, não aguentava, não. Não, aí não dá. Aí é caminhar 2 vezes. Não dá, mas é isso, a turma jovem, meu amigo. Eu digo, eles fizessem uma campanha, ia ser mais cadenciado, mais tranquilo, aproveitar para conversar mais, tal. Deu certo isso aí, ponto final. Eu não vou contra a realidade, entendeu? Então, amigo, eu acho que o jogo aberto. É impossível você falar agora se o Ani ganha ou não, como é que Mário vai ficar. Isso vai acontecer. E o jornalismo político tem essa vantagem, né? Vocês estão... tem muita coisa aí para acompanhar. Então, mas vai depender muito. Torço para que o governo do Valderico dê certo. Torço mesmo, porque apoiei. Nós apoiamos, então torço para que dê certo. Da minha parte, é sempre contribuir quando for solicitado, sempre. Não tenho nenhum interesse outro senão isso. Vou continuar secretário-geral do meu partido na Bahia, tá certo? E essa é uma coisa que eu gosto de fazer, porque isso já inclusive trabalhando para 26, já preparando o partido para a campanha de 26 e ao mesmo tempo as articulações para 26. Ilhéus é minha cidade, tá certo? Estou sempre aí. Então, naquilo que eu for convidado para contribuir, para opinar, farei isso com todo prazer, porque é aquela história, ganhamos juntos, espero que dê certo. Torço para dar certo, tá certo? Ele é jovem, acho até que o início dele tá bom, tenho ouvido algumas entrevistas dele, entendeu? Acho que é um bom início, não é? Está muito atento, muito focado, entendeu? Muito preocupado. É natural o entusiasmo de uma vitória desse tipo. Um cara de 37 anos. Eu disse a ele, eu ganhei com 30 e fiz o meu primeiro governo, dos maiores governos da história de Ilhéus. Você está com 37, então já tem experiência suficiente, são 7 anos a mais para não errar, para acertar da melhor maneira. Então eu estou muito, entendeu, Vila, com esse sentimento, que é um sentimento de contribuição, de torcer por Ilhéus. Eu amo a minha cidade, mas isso cabe a ele, essa liderança, cabe a ele essa coordenação. Nós do PP, nós temos conversado imensamente, estamos satisfeitos com a vitória, estamos alegres com a vitória, tá certo? Nós derrotamos o PT Ilhéus, essa é a segunda vez, né? Porque na primeira derrotamos Jerônimo, você sabe disso, né? Foram 9 mil votos de frente, a Semineto teve, tá certo? E agora derrotamos mais uma vez o PT, não foi o PT de Ilhéus, não, viu, Vila? Vamos ser sinceros.
Porque naquela candidatura de Carmelita era o PT de Ilhéus. Você sabe disso, né? Sim. Dessa vez, meu irmão, foi o PT estadual, PT nacional, PT mundial. O PT mundial foi ótimo. Nós derrotamos. A verdade é essa. Eu digo porque é o seguinte, se eles tivessem vencido a eleição, Ave Maria, tá certo? Eu já imaginava o que ia acontecer. Do ponto de vista não é de nada de agressão, não é da gozação, da curtição, da política. Perderam mesmo. Como dizia o ministro Barroso, perdeu, mané, não adianta chorar. Valeu, querido Jabes, muito obrigado, hein? Valeu. Vila, tô louco pra fazer um bate-papo ao vivo com você, viu? Não, mas foi bem interessante esse nosso bate-papo aqui agora, bem bacana. Mas é isso, eu quero, Vila, agradecer a oportunidade, abraçar meus amigos que estão acompanhando, meus companheiros de partido, todos eles que estão... ontem mesmo tive uma grande reunião com eles, essa turma boa, tá certo? Sob o comando e a liderança de Cacá na presidência do partido. A todos os companheiros que participaram da eleição, quero aqui dar um abraço, todos que participaram da eleição. Eu acho que foi uma festa cívica, parabéns aos que foram candidatos a prefeito, Adélia, Bento, entendeu? Além de Valdeir que ganhou a eleição, parabéns a todos que participaram da festa da democracia, parabéns a todos os candidatos a vereador, vereadora que perderam, que ganharam, tá certo? Meu partido elegeu o Horácio e o César Porto, tá certo? E outros companheiros dentro da aliança. Então, parabéns a todos. A democracia é a melhor forma do mundo de organização da sociedade. Tem defeitos? Tem problemas? Tem, mas a democracia é melhor. E as eleições é o ápice da democracia em que o povo exerce a sua soberania, que é a escolha dos seus representantes. Portanto, eu agradeço a todos, parabenizo a todos, e na primeira oportunidade eu quero estar aí para dar um abraço em vocês e a gente conversar olho a olho, tá bom? Valeu, meu amigo, um grande abraço. Valeu, Vila. Obrigado, boa sorte. Abraço, irmão, abraço, gente, abraço, Ilhéus, tudo de bom, hein? Abração. Tá aí, bati um papo com o ex-prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro. Vamos ver a repercussão aí da entrevista de Jabes. Mensagens já agora, porque senão a gente encerrar agora só na segunda-feira, né? Repercussão lá na nossa página, no YouTube. Vamos ver aqui, tem algumas mensagens aqui, né? Regina Mendonça, essa campanha trouxe para o PT uma nova cara e liderança. Adélia, a história desse novo momento só começou. 40 mil votos, como até disse Vila Nova, não é pouca coisa. Parabéns ao novo prefeito, o qual foi aluno onde trabalhei como professora e coordenadora. E lembrando, o coração vermelho está sempre vivo. Tá aí. Regina Mendonça mandou mensagens aqui pra gente. Valeu, Regina. Quer dizer que Valderico foi aluno dela, né? Foi aluno de Regina. Aí. Mensagens de repercussão lá na nossa página também. Tem algumas mensagens. Igor do Carmo mandou algumas perguntas aqui. Teve uma pessoa que falou, Flávia Godilho, liderança, capacidade, competência, firmeza política em tomar decisões, sabe as palavras. Ele estava falando quando Jabes falou de manter a liderança, né?